Existem 3 tipos de personalidade sombria, e a maioria dos homens é completamente cega ao tipo que os governa. Essa ignorância não é inofensiva. É por isso que eles são manipulados, descartados, esquecidos. Mas os poucos que conseguem se olhar no espelho e enxergar a escuridão pelo que ela realmente é, esses vencem. Porque o poder pertence àqueles que param de fingir que são bons e começam a dominar a sombra que os move de verdade. Se você não sabe qual desses tipos governa seus instintos, suas emoções, sua ambição, então seu destino já foi decidido. E a parte mais trágica, a maioria dos homens pensa que é forte, mas na verdade são apenas emocionalmente viciados em admiração. Essa é a maldição do primeiro tipo, o narcisista. O narcisista não ama a si mesmo. Ele precisa ser amado, precisa ser visto, aplaudido. Ele entra em uma sala e imediatamente começa a calcular. Não poder, não oportunidade, mas atenção. Quem está olhando? Quem ignorou? Quem o elogiou? Quem passou por ele sem notar? Nesse teatro desesperado de validação, ele se torna escravo da percepção alheia. Mas ele não vê dessa forma. Ele acha que é apenas confiante, carismático, destinado a algo grandioso. Vai até te convencer de que é seguro de si. Mas na realidade, ele tem pavor de uma única coisa: ser invisível. O narcisista constrói sua vida inteira em torno da admiração. E ainda assim, nunca se sente admirado o suficiente. Porque por baixo de toda aquela performance, existe algo apodrecendo. Um orgulho frágil, um único insulto e ele entra em colapso. Uma única rejeição e ele já está planejando vingança. O narcisista não é forte. Ele está faminto. E quanto mais se alimenta de elogios, mais precisa deles para sobreviver. Você o vê em todo lugar. O mais barulhento da sala, o mais polido, o que sempre precisa ser especial. Ele sorri largo, mas vasculha o ambiente o tempo todo em busca de sinais de desrespeito. Se você o elogia, ele brilha. Se você o ignora, ele murcha. Mas se você o desafia, ele se parte. É aí que a máscara escorrega. O narcisista não tem defesas, ele tem ilusões. E quando essas ilusões racham, ele desmorona em um de 2 extremos: raiva ou desespero. Nenhum deles é controlado, nenhum deles é racional. Ele é um império construído sobre espelhos. E quando o reflexo para de o lisonjear, ele incendeia tudo tentando recuperá-lo. É por isso que tantos homens fracassam em silêncio. Não por falta de habilidade, mas porque seus egos eram frágeis demais para suportar a realidade. Uma derrota, e eles somem. Um arranhão, e recuam para a fantasia. Porque nunca foram guerreiros. Eram crianças presas em corpos adultos, ansiando por aplausos em vez de conquistas. Mas não se engane. O narcisista pode subir. E frequentemente sobe, porque ele sabe como usar o rosto perfeito. Ele se adapta ao que você admira. Torna-se o que você quer aplaudir. Na política, no entretenimento, na liderança, os narcisistas costumam ascender mais rápido do que todos os outros. Por quê? Porque eles precisam. Enquanto os outros debatem, o narcisista seduz. Enquanto os outros hesitam, ele posa. Torna-se o espelho do desejo público. E a multidão, faminta por adorar, coloca a coroa nele. Mas esse é o paradoxo cruel. O que o eleva também o condena. Porque no momento em que a admiração diminui, ele se autodestrói. Pense nos ícones que desmoronaram quando os holofotes se apagaram. Nos líderes que não conseguiam lidar com críticas. Nos criadores que desapareceram quando deixaram de ser elogiados. Não foi o fracasso que os destruiu. Foi o vício de serem vistos como perfeitos. E é aqui que se torna perigoso. Não só para eles, mas para todos ao redor. Porque quando o narcisista começa a perder a admiração, ele não sai quieto. Ele manipula, culpa, mente, reescreve a história. Demoniza quem para de alimentá-lo. Nos relacionamentos, torna-se controlador.
nos negócios, vingativo. Ele não consegue te deixar ir porque a sua atenção é o oxigênio dele. Então ele vai te envergonhar, te seduzir ou te destruir. Qualquer coisa para permanecer no centro do palco. E se não puder ser adorado como herói, vai se fazer de vítima, ou pior, de vilão. Não por estratégia, por desespero. Isso não é poder, é dependência disfarçada de dominância. E uma vez que você enxerga isso, passa a ver em todo lugar. O mais barulhento da sala, o mais polido, o que sempre precisa ser especial. Não são livres, estão morrendo de sede por aplausos. E aqui está a crueldade final. A maioria dos homens governados por esse tipo nunca percebe isso, até que é tarde demais. Eles pensam que estão perseguindo a grandeza quando na verdade estão caçando elogios. Pensam que são líderes quando são viciados em aprovação. E enquanto constroem um falso eu para o mundo admirar, o eu real vai apodrecendo, invisível, desamado e eventualmente esquecido. Porque passaram a vida inteira tentando ser o ideal de alguém, sem jamais parar para perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? Essa pergunta os assombra. E se alguma vez desaceleram o suficiente para encará-la, ela os parte. Porque a verdade é, o narcisista não quer poder. Ele quer parecer poderoso. E no final, essa ilusão se torna a própria jaula dele. Mas é aqui que fica verdadeiramente perigoso. Alguns narcisistas aprendem a veaponizar o charme, evoluem, estudam a atenção como se fosse guerra, seduzem, não apenas para serem amados, mas para controlar. Quando essa virada acontece, o narcisista não é mais apenas frágil, torna-se calculado, estratégico, um manipulador encantador que usa a vulnerabilidade como armadura. Ele não é mais a criança implorando por atenção. É um performer que entende o público melhor do que o público se entende. Refinado, seletivo, armado. Mas não se engane. A ferida ainda está lá. Ele não seduz porque quer se conectar. Ele seduz porque isso lhe dá poder de barganha. Elogios não são mais alimento. São moeda. Ele os troca por lealdade, obediência, adoração. E nessa nova forma, o narcisista se torna perigoso não só para si mesmo, mas para todos que confundem a máscara com profundidade. Porque quando você acredita na ilusão dele, ele te possui. E quando te possui, ele se alimenta, nem sempre publicamente, nem sempre de forma óbvia. Mas por trás de cada sorriso suave e voz gentil, ele está extraindo algo de você. Admiração, simpatia, inveja, submissão, sem usar uma única arma, porque a arma real é você. Ele faz o papel de vítima com maestria, confessa suas falhas, mas só as que o fazem parecer corajoso. Compartilha sua dor, mas só de um jeito que o coloca como herói trágico. Admite fracassos, mas só os que o fazem parecer forte por ter sobrevivido a eles. É assim que o narcisista evoluído te prende, dando verdade suficiente para parecer autêntico, vulnerabilidade suficiente para parecer seguro, carisma suficiente para parecer magnético. Você baixa a guarda, confia, admira, e então, lentamente, seu senso de realidade começa a mudar. Você se sente inferior perto dele, mas não sabe explicar por quê. Começa a se questionar mais, torna-se viciado na aprovação dele e aterrorizado pelo silêncio dele. E é exatamente aí que ele quer você. Incerto, impressionado, submisso. Porque se você acordar para o que ele realmente é, o feitiço se rompe. Mas a maioria nunca acorda. Permanece preso na órbita do ego dele, girando sem parar ao redor de um sol que brilha só para si mesmo. Confundem confiança com superioridade. Confundem narrativa com honestidade. Confundem expressão emocional com profundidade emocional. E pagam o preço em silêncio, se perguntando por que sempre se sentem invisíveis, ignorados, indignos ao lado de alguém que afirma amá-los. Porque o narcisista não constrói conexões. Ele constrói espelhos.
E você só tem valor para ele quando reflete algo que ele quer ver. No momento em que você lhe mostra um reflexo que ele não gosta, sua independência, sua raiva, sua força, ele te pune. Às vezes com distância, às vezes com crueldade, às vezes com uma retirada repentina e inexplicável, e cada vez ele enquadra tudo como culpa sua. Porque o narcisista evoluído é um mestre da culpa. Agora vem o segundo tipo, o que nunca gritou em uma sala na vida, o que nunca implorou pela sua atenção, o que não precisa que você o admire, porque já está 3 passos à sua frente e você nem percebeu. O maquiavélico. Ele não quer ser o mais amado, quer ser o mais necessário. Enquanto o narcisista deseja aplausos, o maquiavélico deseja alavancagem. E enquanto o narcisista se expõe para ser visto, o maquiavélico se esconde para não ser compreendido. Porque ser compreendido significa ser previsível. E ser previsível significa ser controlável. E para o maquiavélico, controle é tudo. Ele entra em uma sala e faz o que o narcisista não consegue. Estuda, não quem está olhando para ele, mas como cada pessoa funciona. O que elas querem, o que elas temem, o que as faz movimentar. Ele cria um mapa mental de cada pessoa ao seu redor. E quando finalmente se move, é porque já sabe exatamente o que vai acontecer em seguida. Isso não é manipulação de chiclete, é engenharia. Ele não te lisonjeia impulsivamente. Ele te lisonjeia estrategicamente no momento certo, com as palavras certas, porque estudou o que você precisa ouvir para se abrir. Ele não forma alianças por amizade. Ele as forma por utilidade. E quando a utilidade acaba, o vínculo também acaba. Sem drama, sem explicação, ele simplesmente se reorganiza. Porque o maquiavélico não é governado por emoção, é governado por cálculo. E esse cálculo é frio, constante, implacável. Mas aqui está o que o torna tão difícil de detectar. Ele parece completamente normal. Às vezes até gentil. Às vezes até generoso. Mas cada gesto tem um propósito. Cada gentileza tem um preço, mesmo que ele nunca mencione isso. Porque ele sabe que o favor que concede hoje compra a dívida de amanhã. Você não percebe que está sendo jogado porque ele nunca age como se estivesse jogando. A mente do maquiavélico nunca para de trabalhar. Em conversas, ele está escutando nos 2 níveis. O que você diz e o que você está tentando não dizer. O que você pede e o que você realmente precisa. Ele coleta informações como outros coletam dinheiro, com paciência, com intenção, com a consciência de que um dia tudo isso terá valor. Ele nunca revela mais do que precisa revelar, porque para ele, informação é poder. E compartilhar demais é uma fraqueza que ele se recusa a ter. Você vai lutar para conhecê-lo de verdade, mesmo depois de anos. Porque ele escolhe o que você vê. Ele vai compartilhar histórias que o humanizam, mas guardar os segredos que o protegem. Vai aparecer vulnerável quando isso o serve. Não porque ele está sendo genuíno, mas porque ele sabe que vulnerabilidade cria confiança. E confiança cria acesso. E acesso é a maior moeda que existe. Por isso, ele investe na paciência. Onde o narcisista quer aplausos imediatos e o psicopata quer domínio imediato, o maquiavélico pensa a longo prazo. Ele está disposto a esperar anos pelo movimento certo, para construir a aliança certa, para posicionar as peças certas, para então executar um único movimento que parece brilhante para todos, mas que ele planejou silenciosamente há meses. Isso é o que o torna tão formidável. Não é o momento de genialidade, é a acumulação silenciosa de influência ao longo do tempo. Você o vê em salas de conselho, em ambientes políticos, em grupos sociais onde, de alguma forma, ele sempre acaba no centro de tudo, não como o mais alto ou o mais cativante, mas como o mais indispensável, porque ele não persegue o topo, ele torna o topo dependente dele.
Existe uma diferença enorme entre esses dois caminhos. Um é vaidade, o outro é poder. Mas o maquiavélico também tem um custo, e ele é mais sutil do que o narcisista, mas igualmente devastador. Quando você trata cada relação como um tabuleiro de xadrez, você esquece como simplesmente estar com alguém. Quando cada conversa é uma coleta de dados, você para de ouvir de verdade. Quando cada aliança é transacional, você nunca sabe quem realmente ficaria do seu lado se você não tivesse mais nada a oferecer. Essa é a solidão silenciosa do maquiavélico. Ele sabe de tudo sobre todos, e ainda assim, não é verdadeiramente conhecido por ninguém, porque ele nunca se permitiu ser conhecido. O risco era grande demais, a vulnerabilidade cara demais. Então ele construiu paredes chamadas de estratégia. E dentro dessas paredes há um homem que esqueceu como confiar. Não porque ele seja incapaz de sentir, mas porque aprendeu cedo que sentir sem cálculo é um caminho para a exploração. Então ele desligou a parte de si que se abre e relegou tudo ao plano. E ao fazer isso, ganhou o mundo. Mas perdeu algo que o dinheiro não compra: a capacidade de realmente pertencer a alguém, de ser amado sem que seja útil, de descansar sem estratégia. Porque o maquiavélico nunca descansa de verdade. Mesmo dormindo, sua mente está jogando, calculando, reavaliando, procurando ameaças, oportunidades, ângulos. É o preço da maestria. Uma vigilância permanente que nunca se desliga. E há outra coisa que o atormenta, mesmo que ele nunca admita. O maquiavélico às vezes se pergunta se ele mesmo é real. Se por baixo de todas as máscaras, de todas as versões cuidadosamente construídas que ele apresenta às pessoas, existe algum eu genuíno. Ou se ele passou tanto tempo sendo o que precisava ser, que esqueceu quem de fato é. Essa é a crise existencial silenciosa do arquiteto do poder. Ele construiu tudo o que queria, mas não sabe mais o que queria de verdade. E então chegamos ao terceiro tipo. O que não precisa de admiração para avançar. O que não precisa de estratégia para dominar. O que não calcula risco porque simplesmente não sente medo de consequências. O psicopata, não o da ficção, com gritos dramáticos e monólogos cinematográficos. O psicopata real é muito mais frio, muito mais silencioso e muito mais perturbador, porque o psicopata não opera a partir de emoção, não opera a partir de estratégia, opera a partir de um vazio que a maioria dos homens nunca vai conseguir compreender. Enquanto o narcisista quer ser amado e o maquiavélico quer controle, o psicopata simplesmente quer. Sem romantismo, sem narrativa, sem justificativa. Ele quer e pega. Não porque seja impulsivo, mas porque removeu o freio moral que impede a maioria das pessoas de agir. Para ele, as regras não são sagradas. São convenções inventadas por pessoas com medo. E quando as regras se tornam inconvenientes, ele simplesmente as ignora. Ele as quebra primeiro. E isso lhe dá uma vantagem que aterroriza homens mais fracos. Ele está disposto a ir mais longe, a cruzar limites, a ignorar leis, a silenciar a moral. Porque para ele limites não são éticos, são opcionais. E a contenção da maioria das pessoas é só mais uma arma que ele pode explorar. Mas isso não é burrice. O psicopata não é um bruto. Ele é calculado, focado, frequentemente altamente inteligente. Ele sabe o que você espera que ele sinta e imita com perfeição. Pode dizer as palavras certas, mostrar a expressão certa, até chorar se necessário. Mas tudo é performance. Por dentro, nada se move, nada fica, porque sentir é ser vulnerável. E ele removeu essa parte de si há muito tempo. Seja por trauma, seja por escolha, não importa. O que importa é que agora ele é governado pela consciência de ninguém. E isso lhe permite fazer o que os outros não conseguem. Entrar na tempestade sem tremer e dobrá-la à sua vontade. Não porque seja corajoso,
mas porque não se importa se morre no processo. É por isso que o psicopata frequentemente se torna o rei, quando os impérios desmoronam, quando as velhas regras não protegem mais os fracos, quando as instituições entram em colapso, quando o medo se espalha como fogo. Ele sobe, porque todos os outros estão paralisados pelas consequências, mas ele não tem nenhuma. Enquanto os outros negociam, ele toma. Enquanto os outros hesitam, ele ataca. E mesmo aqueles que o enxergam claramente ainda o seguem. Não por amor, por assombro, porque no fundo as pessoas admiram o que temem e temem o que não conseguem prever. Esse é o dom do psicopata. Você nunca sabe se ele vai te poupar ou sorrir enquanto te encerra. Mas existe um custo. O psicopata ganha controle, mas perde humanidade. Pode vencer a guerra, mas sair do campo de batalha sozinho. Pode construir o império, mas se sentar no trono em silêncio, porque ninguém confia nele, ninguém o ama, ninguém fica. Ele é uma tempestade que passa, deixa corpos no caminho e segue em frente sem ser tocada. Seu nome pode ecoar pela história, mas ninguém vai lamentá-lo quando ele partir. E a verdade é, ele não se importa. É isso que o torna trágico. Ele não quer ser salvo. Não acredita em salvação. Acredita apenas na força, na dominância, na força bruta da vontade que dobra o mundo aos seus pés. E uma vez que você abraça essa mentalidade, quase não tem volta. Muitos tentam usar a máscara, imitam a postura, o frio, o olhar fixo. Mas fingir ser psicopata não é o mesmo que ser um. Porque quando o caos real chega, a maioria dos homens hesita, a maioria implora, a maioria quebra. Mas o verdadeiro psicopata avança sem ser afetado. Não porque seja destemido, porque não tem nada a perder. E no momento em que você para de temer consequências, você se torna capaz de qualquer coisa. O psicopata não hesita porque o medo exige imaginação. E ele não imagina mais dor, perda ou consequência. Ele foi além da narrativa, além da culpa, além dos laços emocionais que paralisam a maioria dos homens. E essa ausência de hesitação lhe dá uma vantagem terrível: velocidade. Enquanto os outros analisam, ele age. Enquanto os outros se preocupam com resultados, ele os cria. Não com cuidado, não com método, com força explosiva bruta que desestabiliza tudo ao redor. Isso não é imprudência, é liberdade. Uma liberdade que a maioria dos homens não consegue compreender, porque ainda estão amarrados à vergonha, à memória, à aprovação social. O psicopata cortou esses laços há muito tempo, e nessa ruptura tornou-se intocável. Mas não confunda poder com sucesso. O psicopata não é um construtor, não é um estrategista, não se importa com legado, não negocia, não nutre, não preserva, ele domina e segue em frente, prospera na destruição, não na criação, na conquista, não na governança. É por isso que muitos deles se esgotam, não pela derrota, pelo tédio. Uma vez que não há mais inimigos para destruir, não há mais linhas a cruzar, não há mais caos para se alimentar. A emoção desaparece. E sem essa emoção, não existe nada. Porque ao contrário do maquiavélico, que calcula o longo prazo, e do narcisista, que anseia por significado, o psicopata não olha além do momento. Sua vida é uma sequência de agorás, cada um mais alto, mais sangrento, mais desafiador que o anterior. Ainda assim, alguns chegam a alturas aterrorizantes. CEOs, generais, líderes de seitas, chefes do crime, comandam, não por inspiração, mas por força. Não sempre física, frequentemente psicológica. Só o olhar deles já congela uma sala. O silêncio deles quebra um homem. A presença deles altera a gravidade, porque todos sentem. Esse alguém não se importa com regras. As suas, as da sociedade, as de Deus. E num mundo construído sobre ilusões compartilhadas, moralidade, empatia, consequência, o homem que sai fora dessas ilusões tem um poder impensável.
O poder de agir sem restrição, de decidir sem remorso, de destruir sem piscar. Esse é o reino do psicopata. Frio, absoluto, sem Deus. Mas aqui começa o engano da inveja. Muitos homens fracos admiram esse tipo. Pensam que força significa ser temido, que para ser livre é preciso não sentir nada, que para vencer é preciso se tornar implacável. Mas eles não entendem o preço. O psicopata não escolhe esse caminho. Ele é esse caminho. O vazio dele não é um ativo, é uma condição. E ela vem com um tormento silencioso que a maioria não enxerga. Desconexão. A incapacidade de amar. A incapacidade de sentir alegria. A incapacidade de pertencer. Ele pode dominar a sala, mas nunca vai se sentir em casa nela. Pode destruir cada inimigo, mas nunca vai sentir paz, porque não existe paz sem apego. E ele já matou tudo dentro de si que poderia se apegar. E quando o psicopata falha, ele implode, não com emoção, mas com vazio. Ele não espirala como um narcisista, não recalibra como o maquiavélico. Simplesmente para de funcionar, porque nunca aprendeu a sofrer, nunca aprendeu a esperar, nunca aprendeu a reconstruir. Ele só sabe dominar. E quando a dominância falha, não sobra nada. Nenhuma comunidade, nenhum propósito, nenhuma identidade. Apenas um silêncio frio, mais profundo que a morte, porque ainda está vivo. Esse é o custo final do terceiro tipo. Quando ele vence, fica sozinho. Quando ele perde, desaparece. De qualquer jeito, a história termina em isolamento. E agora você precisa se perguntar, uma última vez, qual tipo governa você? Qual máscara você usou por tanto tempo que esqueceu que era uma máscara? Você tem perseguido elogios como um narcisista, acreditando que o aplauso te tornaria real. Você tem movido as peças como um maquiavélico, convencido de que controle é o mesmo que segurança? Ou você se tornou o psicopata, desapegado, eficiente, intocável, mas vazio? A maioria dos homens é governada por um, influenciada por outro, e finge que é nenhum dos dois. Mas o único caminho para o poder real é a honestidade brutal. Porque quando você finalmente admite qual instinto sombrio te governa, você não se torna fraco, você se torna consciente. E consciência é o começo do domínio. Não para suprimir o escuro, mas para direcioná-lo. Não para fingir que é bom, mas para se tornar soberano sobre sua própria sombra. Esse é o poder mais raro que existe. O homem que enxerga o narcisista em si mesmo e o disciplina. O homem que enxerga o maquiavélico e o apura. O homem que enxerga o psicopata e o acorrenta. Ele não é inocente, não é suave, não é seguro, mas está desperto e num mundo de homens adormecidos. Esse é o tipo mais perigoso de todos. Se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já sabe dessa verdade. Você é governado por uma sombra. Admita ou não, narcisista, maquiavélico, psicopata. Um deles já sussurra pelos seus instintos, molda suas escolhas, determina seu destino. Agora me diz nos comentários, você está pronto para encarar a máscara que usou por tanto tempo que esqueceu que era uma máscara? Você está disposto a dominar o escuro que te governa, em vez de ser consumido por ele? Se essa mensagem tocou você, se fez sentido, escreve nos comentários. Eu domino minha sombra. Vamos ver quantos aqui estão verdadeiramente prontos para transformar consciência em poder. E não esqueça, assiste o próximo vídeo. É importante, muito mais do que você imagina. Até lá.